Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos começar, a próxima videoaula aqui do canal, referente à configuração do OpenSense, o firewall com MikroTik, tá? E nesse videoaula aqui eu quero mostrar para vocês como instalar o OpenSense no VirtualBox, que é uma VM, uma máquina virtual. Para isso você vai precisar da ISO, do OpenSense e também do VirtualBox instalado na sua máquina. Vou ensinar aqui para vocês como você vai pegar a ISO do OpenSense. Então você vai abrir uma nova aba e aqui você vai digitar o seguinte, ó, OpenSense, só OpenSense Download, que fica mais fácil na pesquisa para vocês. Você vai clicar em Download e aqui Download roda a bolinha para cima ou para baixo, na verdade. E aí você tem aqui, ó, AMD64, arquitetura. E o tipo da imagem você vai colocar DVD. E a localização do servidor, você vai escolher aqui, ó, Brasil. Vamos colocar aqui Brasil e tem lá o servidor do Brasil. Tá vendo? Aqui, ó. Brasil, você vai usar esse Cloud Fencer. E é só clicar em Download. Ele vai perguntar onde você quer salvar tudo. Eu não vou salvar de novo porque eu já salvei, tá? Só um detalhezinho aqui, ó. Ele salva nesse formato aqui, ó, BZ2. Que é esse bem aqui, ó. Esse arquivozinho compactado, tá vendo? Então, beleza. Após salvar, terminar de fazer o download, o que você tem que fazer? Aí nós vamos abrir aqui, ó, o download. E você vai ter aqui, ó, o arquivozinho do OpenSense que a gente baixou. Ele aqui, ó. OpenSense, versão 25, da ISO, .7 e o formato BZ2. Aí o que você tem que fazer é extrair esse aqui, esse arquivo. Então, botão direito em cima, extrair tudo. Aí ele vai criar uma pastinha dessa aqui, ó. Ou você pode vir aqui extrair com o WinRAR também, ó. Vai no WinRAR e vem aqui, ó, extrair para o OpenSense. Ele vai criar uma pasta também da mesma maneira, tá? Então tem duas formas ali de você extrair. Após você extrair, ele vai criar essa pastinha aqui, ó. Aí vai ter a ISO dentro, tá? Tem que fazer isso para dar certo. Beleza. Vou fechar aqui. O outro ponto, você tem que ter o VirtualBox, tá? VirtualBox, que é da Oracle, Então, abre ele aqui. Aí você vai clicar aqui em Get Static Download, E aí você vai escolher aqui, ó, Windows Host, que é para o Windows, tá? Salva ele, como eu já salvei aqui. Aí você vai lá em Downloads e vai executar ele, tá? Só executar, aí vai estar avançar, avançar, avançar até terminar, beleza? Terminou de instalar o VirtualBox, o que você tem que fazer? Você tem que localizar ele aqui, ó. Vai aqui e pesquisa por VirtualBox. Aí o VirtualBox está aqui, ó. Abre o VirtualBox, tá? Abriu o VirtualBox, a gente vai clicar em Novo. Novo para criar uma nova VM, Então aqui a gente vai dar o nome para essa VM, VM, Não é VM não, tá? VM OpenSense, tá? E a imagem, clica aqui na setinha. Vamos clicar em Outros. A gente vai lá no Download. Vamos abrir a pastinha que a gente descompactou, ó. Olha aqui, amarelinha. Abre ela com 2 cliques, clica na imagem do OpenSense e clique em abrir. Em outros, que é outro sistema, você vai tirar de outro e vai colocar por BSD, tá? E a versão aqui do sistema ele vai colocar como FreeBSD 64. Próximo, memória RAM pode deixar esse aqui em 1024 mesmo, tá? Já o armazenamento a gente vai setar aqui, ó, em 10 GB. Vou colocar um pouquinho menor do que 10 aqui, beleza? Próximo. Finalizar, pronto. A VM já está criada, tá? O que a gente vai fazer agora é startar ela, ó. Clique nela, clique em startar, que é iniciar aqui, ó. E vamos aguardar ela iniciar, tá bom? Após ela iniciar, ela vai começar a carregar, Ela vai iniciar a imagem, como fosse o PFSense rodando, o OpenSense rodando, Bonitinho, o OpenSense vai carregar. E lá a gente vai dar um start, com o usuário e senha para instalar. Tá bom? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Abrir a tela aqui um pouquinho maior, até diminuir ela assim mesmo. Vamos aguardar aqui carregar. Lá na instalação, pessoal, vou dar um corte no vídeo, porque essa instalação ela é um pouquinho meio grande. Senão vai ficar aí enrolando, para fazer a instalação. Então a gente vai colocar ela para instalar. E aí, quando ela começar a carregar, copiar os arquivos da imagem para o armazenamento,
Aí eu vou dar um corte no vídeo. Quando ele terminar, eu volto o vídeo de novo para a gente fazer as configuraçõezinhas básicas para ter acesso ao OpenSense, né? Eu estou querendo falar só PFSense. A gente ter o acesso ao OpenSense, né? Pela parte gráfica, tá? Que é pela página web, tá bom? Então, vamos aguardar aí um pouquinho. Acostumado a falar só PFSense, né? Eu estou só falando PFSense, né? Mas é OpenSense, tá? Que a gente está instalando aqui desta vez. Estou aqui com a cadeira aqui que ela fica baixando toda hora. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Pessoal, enquanto ele carrega aqui, aqui, né, você viu o layout, né, que a gente colocou. Vou até tirar a minha câmera aqui um pouquinho de cima para você ver o vídeo, tá? Vou colocar ela bem aqui, ó, por enquanto. Então você viu aí que a gente tem um MikroTik na borda, um firewall após o MikroTik, um switch e vários roteadores para cada setor, né? Então esse aqui é o nosso layout, tá? E vamos tentar fazer isso funcionar. Já criei, estamos instalando já, né, o OpenSense aqui. Aí na outra aula a gente vai instalar o MikroTik. Aí do MikroTik a gente vai criar algumas redes, já, né, criar algumas VLAN. Vamos fazer a configuração depois no OpenSense, né? Porque aqui eu só estou mostrando a instalação de cada ferramenta, né? O OpenSense, eu comecei com o OpenSense e depois a gente vai pular para o MikroTik. Aí a gente vai criar um novo MikroTik e vamos transformar esse MikroTik em um switch, tá? Um switch. Ele não vai ser um roteador. Então ele vai ser um MikroTik, mas somente como switch, tá bom? A gente vai colocar todas as portas, vai adicionar várias portas, mas a gente vai colocar essas portas em modo bridge e ele vai ser transformado em um switch, tá bom? Então, terminou aqui, pessoal. Para instalar aqui o OpenSense, né, você tem que colocar aqui ó, o usuário de chamado installer, dá um Enter, e a senha é OpenSense. Aí ele vai entrar na tela de instalação. Beleza, entrou na tela de instalação, vou deixar a primeira opção, dá um Enter, deixar a primeira opção aqui também, vou dar um Enter. Aqui ele está olhando aqui os devices, aí eu falo que eu quero prosseguir, dá um Enter também. Vou usar a primeira opção também. Aqui eu vou pressionar a tecla espaço para selecionar o nosso disco, né? Aquele disco de 10 GB que a gente fez, aonde vai ser instalado o OpenSense. Dá um Enter. Vou pular para Yes com a setinha aí, ó, do seu teclado. Dá um Enter também. Ele está falando aqui, ó, que vai destruir, quer dizer o quê? Vai apagar tudo daquele disco de 10 GB que a gente reservou para instalar o OpenSense, tá? Aqui, pessoal, é a hora que vai demorar bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aquele corte no vídeo e após eu volto. Pessoal, finalizou aqui, tá? A questão aí de instalação. E aí, pessoal, quando você termina de instalar aí o OpenSense, você tem que definir uma senha para ter acesso a ele pela página gráfica, né? Pela página web. Então, ou até pelo próprio terminal. E esse usuário, pessoal, é um usuário principal, é o usuário que tem todas as permissões, é o usuário root, tá? Então, aqui eu vou pressionar a tecla Enter, tá? Aqui, ó, pressionar a tecla Enter em cima dessa opção. E vamos definir uma senha aqui, tá? Eu vou colocar uma senha aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Dá um Enter. Beleza, espere ele aplicar aí essa senha. E ele vai voltar naquela telinha de novo. Só que agora eu vou selecionar a opção de baixo, tá? Então, bora aguardar um pouquinho aí, ó. Isso. Aí, como já adicionei a senha, né? Agora eu vou falar aqui, completar a instalação. Pronto. Aqui, e ele vai falar o seguinte, eu vou pedir para ele aqui, ó, rebootar. Okay? E iniciar, né? Aí, pessoal, como a gente está usando o VirtualBox, eu vou vir aqui, ó, dispositivo, disco, e vou remover esse disco aqui, ó, essa imagem, tá? Vou forçar aqui o desmontagem, e ele vai reiniciar, e ele não vai carregar agora pelo boot, não vai dar boot através daquela imagem, né? Porque aquela imagem, ela não é a instalação. Ele vai dar o boot agora pelo disco C, por aquele discozinho que a gente colocou lá de 10 GB, tá?
é onde estão os arquivos instalados lá dentro agora. Beleza? Se você usar a imagem de novo, ele não está instalado lá dentro. Você está usando, né, só o que está sendo startado. Então, vamos aguardar um pouquinho aí. Ele carregar tudinho, né, bonitinho. E a gente vai tentar o primeiro acesso dele pela página web, né, para o nosso navegador. Tá? Provavelmente a gente vai ter que fazer algumas configurações aqui na parte de redes, tá? Mas é coisa boba, coisa rápida, a gente já tem um acesso aí. Prontinho, terminou, pessoal. Olha, como falei para vocês, aquele usuário ele é importante para tudo que você precisar fazer pelo terminal aqui ou lá na página web, né? Você precisa desse usuário. E depois você cria outro usuário e deixa esse root de lado, né? Você só vai usar esse root quando for uma coisa muito gente que você precisa de algumas permissões que o outro não tem, tá? Então vamos aqui, ó, root, e a senha eu coloquei foi essa daqui. Parece que eu não lembro a senha aqui, hein? E olha o erro na senha. Para aí. Agora não vai errar mais não. Pronto, beleza. Quando você coloca a senha lá, você tem acesso aqui, pessoal, ó, a esse menuzinho aqui, ó, onde tem todas as opções. Por exemplo, se você quer dar um logoff, né, você usa o 0. Aí vai sair daqui. Se você quer setar, né, configurar uma interface, você usa o número 1. Se você quer setar um IP, você usa o número 2, né? E por padrão, no OpenSense, quando você instala ele, ele já cria uma rede na interface que tem. E ele já transformou essa interface em uma LAN. E ele já atribuiu aqui uma faixa IP a essa LAN, que é o 92.168.1.1. Só que lembra-se que eu não tenho uma porta física para mim acessar ele aqui diretamente, porque essa máquina é uma máquina virtual. A porta física que tem é a porta do meu computador, que faz aí essa unificação com essa VM, tá? Então, beleza. O que eu vou fazer? Então, para mim acessar essa VM através do meu computador, eu vou ter que colocar essa porta em modo bridge, tá? Ou então eu teria que ter uma nova VM, né, para mim ter acesso a ela, né? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vou vir aqui na redezinha, botão direito, configurar rede. E aí, ó, vou vir aqui em NAT, tá nateada, né? E eu vou colocar em modo bridge. E vou clicar em OK. Agora, esse OpenSense ele vai pegar o mesmo IP que o meu computador físico pega, tá? O mesmo IP, assim, vai pegar na mesma faixa. Ele não vai pegar, por exemplo, se o meu computador pegou 10, ele vai pegar o 10 não, tá? Ele vai pegar na mesma faixa. Por exemplo, a faixa 192.168.20.200. O meu computador pegou 200. Aí a VM pegou lá 220, entendeu? Beleza. Então, se eu vir aqui no navegador, ó, o IP que ele está me dando aqui, ó, pessoal, estou fazendo uma aula bem explicativa aqui para você não ficar com dúvida, tá? Por exemplo, ele tem aqui, ó, 92.168.1.1. Se eu vir aqui no navegador, para mim acessar esse OpenSense aqui, ó, 92.168.1.1, ele vai acessar, mas ele está acessando aqui o OpenSense que eu tenho aqui no laboratório. Não é aquele OpenSense lá, tá? Beleza? Então, pense bem. Por quê? Porque aqui está pedindo uma porta e lá eu não tenho porta. É um OpenSense novo, eu não mudei porta, não mudei nada. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou ter que pegar essa LAN e colocar na mesma faixa de rede do meu notebook. Do meu computador aqui. Então, eu vou abrir aqui o CMD, só para a gente ver qual IP para você ver o IP, você faz assim, pessoal. Vem aqui, ó. Ensinar bem direitinho. CMD, porque tem muitas pessoas que não estão aprendendo agora, né? Então, tem uns que já sabem, mas tem outros que não sabem. Então, vou explicar bem direitinho. Prompt comando, né? Pesquisou lá por CMD ou prompt comando, ele vai abrir essa telinha preta, clica nela, e aqui você usa o comandinho, ó, ipconfig. E ele te dá aqui qual IP que está funcionando aqui na rede, ó. 92.168.1.182, IP interna. 92.168.1.186. Beleza. Então, eu vou ver aqui, ó, vou dar um ping 92.168.1.100. Vou ver se tem algum dispositivo aqui na rede se está pegando 100. Ele está falando aqui, ó, não teve retorno, né? Então, momento, ó, sem resposta, então quer dizer que eu posso usar o 100, tá?
Então, bora aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, em setar um IP de um address numa interface, né? Então, vou usar o número 2 para fazer isso. Beleza. Aí ele fala aqui, ó, você quer atribuir um IP automático pelo DHCP Client? Se eu fazer isso, pessoal, eu não vou precisar setar o IP lá. Eu só dar um yes aqui, ele automaticamente vai pegar um IP. Vou fazer aqui para você ver, ó. Vou dar um yes. Yes. Ele fala aqui IPv6? Não. Não. Ele fala que se eu quero mudar alguma coisa, não. Fica olhando que ele vai pegar um IP aqui, ó, automaticamente. Fica olhando. E não. Ele vai pegar um IP da rede aqui, ó. Fica olhando. Mas não é isso que eu quero, porque um servidor, você tem que fixar um IP. Olha aí o que eu te falei, ó. Ele já criou aqui, ó. Ele falou, ó, eu já peguei um IP automaticamente, porque eu usei lá o DHCP Client. Então, ele pegou lá, para acessar ele, você tem que colocar isso aqui, ó. 92.168.1.104. Então, se eu vim aqui, ó, 104. Se eu dar um Enter, pronto. Ele já acessou aqui, ó. Se eu clicar em avançada. E aqui ele está falando que não tem... o que é que fala? O SSL, tá? Não tem segurança aqui. Beleza? Então, tá uma página insegura. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, se eu colocar aquele usuário aqui, ó, root, e a senha, eu adicionei lá, eu já estou acessando o OpenSense que a gente instalou ele, novinho, tá? Só que eu mostrei para vocês que só para você ver como se você precisar fazer isso aqui, que é mais rápido, mais simples, né? Para ele pegar um IP automaticamente, atribuir, né? Mas no servidor a gente tem que fixar um IP. Então eu não vou usar esse IP pegando aqui pelo DHCP Client, um IP dinâmico. Eu vou fixar esse IP. Então vamos lá. Eu vou ao número 2 de novo. Aí ele fala se eu quero DHCP Client, eu falo não quero. Aí ele fala aqui, então qual IP você quer setar IPv4 no address? Eu vou falar, eu quero esse aqui, ó. Aqui que no lock está apagado, 92.168.1.100. Foi isso que a gente falou lá, que a gente ia colocar, né? E ele fala aqui, qual a máscara? Eu vou falar 1/24. Beleza, ele fala aqui, quer um gateway nessa LAN? Não. Eu falo aqui, quer um DHCP IPv6? Eu falo não, também. Quer setar algum IP IPv6? Não. Quer fornecer IP para o DHCP serve nessa LAN? Eu falo, não, por enquanto não. E quer alterar, né, a parte gráfica para HTTP, HTTPS? Não. E algum certificado também? Não. Restaurar tudo da página gráfica, default? Não. Beleza, vamos aguardar agora. Então agora a gente tem que acessar não pelo 104 mais, a gente tem que acessar pelo 100, tá? Então vou tirar esse aqui e colocar o 20. Pronto, já estamos acessando através do 100. Vamos abrir aqui, root, e aqui, colocar a nossa senha. Pronto, pessoal, já ensinei vocês já instalar o OpenSense, né? Já ensinei vocês a instalar o OpenSense, a como configurar ele pela VM para você acessar ele pela sua máquina física, né? O seu notebook. Porque se você colocar, se dá para você fazer, né? O que a gente vai fazer é criar outras VMs, né? Por exemplo, com Windows, né? Ou com uma máquina Linux. E a gente faz essas VMs se comunicar em redes separadas, né? E aí a placa do nosso notebook vai ficar fora a parte disso, tá bom? Então, mas dessa maneira eu fiz aqui para vocês já conhecer aqui como é a parte, né, gráfica aí da tela do OpenSense, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, só para como instalar o OpenSense e ter o primeiro acesso a ele. Então ficamos por aqui e até a próxima videoaula.